Senhoras e senhores, boa tarde. 13 de junho de 2024, mais uma mentoria nessa maratona de 70 horas com o senhor Getúlio, meu amigo. Formação de traders. Getúlio, tô com meu chimarrão aqui e esperando um bom papo até às 16 horas. Tô gostando do assunto que a gente está abordando, tá? Começamos com as tendências. Ontem a gente abordou um pouco de topo e fundo falso. Foi. Mas a conexão estava um pouco... Espera só um pouquinho, deixa eu tentar aumentar o teu som aqui, que está saindo baixo para mim. Clica no meu nome com o botão direito e aumenta o som lá. Eu já cliquei, volume do usuário, já botei no máximo ali. E aqui o meu está no máximo também. Beleza. Deixa eu ler o que você escreveu. Exemplo ótimo, topo falso, 6 do 6. Isso aí foi ontem. Não, isso foi ontem. Hoje de manhã, a hora que eu entrei ali na sala de estudos, a hora que você estava saindo, 10 horas ali, né? 10 para as 10. Sim. E depois ficamos discutindo ali, estudando até meio-dia. Eu saí, se esse pessoal continua ali mais um pouquinho, porque eu tinha feito uma compra hoje de manhã na Libra, que acabou me estopando, mas aí o Felipe, o Charles, e o Rafael, nós estudamos profundamente todas as circunstâncias ali, né, daquela operação, e foi muito bacana, muito bom, mas foi muito ilustrativo porque tinha ali um fundo, tá, que ele acabou sendo desfechado logo em seguida, o fundo H1, lá no M1. Aí, isso. E ele é desfechado depois. Tá vendo? Pelo aquele quebro rosa lá. Tá? Só que eu fiz a compra ali, depois eu não fiz o ajuste do riquinho aí, e ele me tirou fora, o stop me tirou fora por menos de um pip, o Diego. Tá? Porque eu não fiz esse ajuste do riquinho. Tá? E depois a gente ficou estudando o que possivelmente ia acontecer. Daí estava aqui prestes a entrar em conge, entrou em conge, né? Melhora a situação, porque daí há completude de quinta onda, né? M15 era 3,56, aí já ficou 5,38, é o 5,56. Então a gente conjecturou aqui que se fizesse esse conge aqui e depois fizesse um pivô aqui que superasse a mínima do conge, né, provavelmente daria uma compra aqui. Essa falha caminhou, a falha veio para cá agora, a falha estava bem grande, né, de alta. Ele fez a falha, jogou aqui para baixo, e agora está formando um pivô aqui, ó. Esse pivô M1 aqui. Tá bom. Então nós fizemos esse estudo de manhã, foi bem interessante, Diego, bem interessante mesmo. Aí olhamos lá depois todas as resistências, isso está ficando, pela primeira vez depois de um ano, eu estou conseguindo enxergar assim, a importância dos suportes e resistências, né, de uma maneira integrada, que eu acho que essa é a maior dificuldade que os alunos têm. Todo mundo sabe que suporte e resistência é importante, mas como enxergá-los de maneira integrada numa análise no gráfico, né, e saber a influência do conjunto deles, né, como suporte e resistência, das ferramentas como suporte e resistência. Isso é muito interessante, muito, muito bom. Fizemos um estudo também de cabeça do pivô, como as cabeças de pivô são suportes ou resistências muito significativas. Isso aí, exatamente, pode escrever. Cabeças de pivô como suportes e resistências significativos. Isso. Inclusive o Charles, nós fizemos lá um retrovisor lá no H1,
né? Quando analisamos os ciclos H1 e como as cabeças de pivô lá no H1, elas são significativas e elas acabam abrindo oportunidades muito interessantes, né, de traders, né? Beleza, Getúlio? Olha só, vamos então por partes e essa análise do trade que você fez, você pode me dar a hora e minuto dele? Não, tá, eu vou te dar, deixa eu compartilhar a tela aqui com você. Eu vou te dar a hora. Eu estou vendo a tela compartilhada, mas daí ela não está sendo gravada no... Tá, só deixa eu fazer aqui, pera um minuto só. Ele foi exatamente 13h11. A entrada era 3h10, na verdade. 3h11? E 11. Aí até... 13 e 11. Não, foi antes. O 13 foi uma compra? 13 e 11? Não, peraí, dia 13, às 13 horas. Não é aí. Acha aí pra mim, por gentileza. É aí mesmo, o candle das 13 horas, 13h11. Tá, 13h11. Aí. e 9. Que é 14, desculpa. 13. Dia 13. 13 e 12. 13 e 11. Sua compra foi exatamente 13 e 11? E 11. 11? Isso. 11, tá, beleza. Então vamos lá. Vamos analisar aí. Primeiro essa tua entrada. Qual é o nome do sinal que você entrou? Entrei no pivô LT. Pivô LT. Isso. Qual é a origem da LT que você usou? Lá em cima, aquela LT lá... Me informa aí, qual é a origem dela? LT de B, seria LT de B, é desse ponto aqui, ó. Aí, essa mais em cima um pouco, essa aí. Tu não tá vendo no teu gráfico. Aí. Né? Essa aí. 21. Essa LT aqui. Essa LT, deixa eu abrir aqui o meu point fix. Tá, vamos lá. Essa LT aqui foi usada para você comprar esse pivô aqui. Esse pivô, exato. Tá, beleza. Já tem que ajustar uma coisa aí. Essa LT B, né, de baixa, é uma LT fractal, né? A principal é essa outra. Tá tranquilo até o momento. E essa aqui também, ó. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Vou delimitar as duas principais pro momento, né? Essa aqui. Tá? E depois ela vira essas duas aqui, essa e essa, tá? Então, teriam duas LTs. A LT que você usou, ela tá servindo como suporte nesse ponto aqui, ó. Tá? É aqui que houve o rompimento dela. Certo. Ela é um fractal, ela está me delimitando esse pivô aqui. Deixa eu mudar de cor aqui. Esse pivô aqui, ó. Esse. Tá? Esse pivô, que foi delimitado pela LT, já teve sua expansão alcançada aqui. Correto? Seu ciclo findado. Em mais de 5 ondas. Tamo junto? Tá, mas tinha outra. Eu vi que cruzou a outra LT lá, que não me deu mais segurança. Mas espera aí, vamos na que você forneceu primeiro. Tá. Depois a gente vai em outra, tá bom? Vamos ter que ir por partes. Então essa LT baixa aqui. Ao seu rompimento aqui, a sua retração e a sua continuidade já
concluída e com o seu ciclo concluído antes da tua entrada do sinal. Certo. O sinal está aqui, tá bom? Nesse ponto aqui. Antes da tua entrada do sinal. Há duas LTs na tua entrada do sinal. Essa LT baixa, fractal menor, que é desse ponto aqui. E a LT principal, que é aquela LT real, a Royal, a LT mais importante, que é essa aqui. Essa aí. No ponto de demarcação do pivô MD mínima do dia, com completude alcançada, nós temos um range, que é esse aqui, ó, o range entre essa LT e essa aqui. Esse é o range, né? Quando você entra no teu trade, você já tem alcançado o range de suporte e resistência. Ou seja, se você tivesse, quando você falou que comprou algo, eu imaginei que talvez você tivesse comprado isso aqui, ó, esse pivô LT aqui. Tá bom? Nessa continuidade para esse range, poderia ter liquidado aqui aproximadamente 25 pips. Tá bom? 23, alguma coisa dependendo do ponto de entrada, mas mais de 15 pips com certeza. Se eu estender a LT do teu ponto de origem, olha lá. Teu ponto de compra está aqui, ó. Daqui para cá, ela não está em momento algum servindo de suporte. Tá? O teu ponto de entrada até a LT, 32 pips de distância numa LT irreal. Por que irreal? Caso ela perca essa mínima, essa LT seria ajustada e nem suporte, ela nunca serviria de suporte, ela viraria imediatamente resistência. Nesse ponto aqui. Caso os preços chegassem nela para buscar um suporte. Então, esse ajuste precisa ser feito hoje. Qual ajuste? Inclusive, Felipe já errou esse mesmo erro, eu lembro, minha memória é boa nesse sentido, há alguns anos atrás. Essa LT, ela não serve para esse sinal aqui, ela é pior para esse sinal. Essa LT está demarcando esse pivô fractal. A LT que serviria para esse sinal aqui seria essa aqui, ó, a principal, que tem a sua origem no máximo do dia anterior. E ela está passando. Essa LT ela está servindo de resistência, ela impede a sua compra. Essa LT está correta? No seu gráfico ali, você tinha ela ali? Tinha. Tanto que eu não comprei nessa primeira aqui. Quando rompeu essa segunda LT aqui em cima, eu fiquei mais seguro. Calma aí, vamos lá. Qual é a primeira? Eu não vi. Essa fractal aqui. A primeira é aqui, tu não comprou aqui? Não comprei. Não comprei porque eu ainda estava, vamos dizer assim, inseguro, né? Eu achei que o pivô era pequeno, aquele negócio todo, aí vi a outra lá, não comprei. Daí quando ele rompe a segunda LT e retrai, tá? E retrai aqui acho que quase 60%, eu digo, bom, aqui então é o ponto de comprar, porque tinha completude M15 3,56, Las Vegas de compra, né? Tinha feito lá uma nova referência inferior da falha H1, então eu digo, bom, então aqui é um ponto de compra, comprei ali. A gente vai ter que ir com bastante calma para ajustar várias percepções lógicas aí, tá bom? E aí são alguns pontos lógicos, então vamos evitar argumento técnico muito longo, senão eu também me perco. Mas você não comprou, mas vai sair algo bom disso aí, vai ser legal essa análise. Você não comprou aqui porque você não teve segurança. Isso, na verdade, pode ser comportamental, tudo. Eu estava inseguro de comprar ali naquele primeiro sinal. Perfeito. Aí, se é comportamental, se não é, a gente vai analisar no final, no resultado final. Mas olha só, aqui na sua análise, autoanálise, você ficou inseguro. Isso é interessante você me falar. Você ficou inseguro aqui na primeira compra e você ficou ousado nessa outra. Você ficou mais seguro nessa outra. Se tivesse um termostato aqui de insegurança e segurança, o seu ponteiro saiu daqui para cá, que te fez assumir um risco aqui de compra. Aqui, perfeito. Tá bom, perfeito. Aqui, nessa compra aqui, você também falou que uma das coisas que te deu insegurança foi o tamanho do pivô. Você falou que ele era pequeno. Correto, né? Correto. Aí pequeno, quantos pips de lucro? De ROI, vamos falar de ROI. Ó.
Return of Investment. O retorno de investimento. Range é um espaço entre um suporte e resistência. Então range seria isso aqui, o range, né? Entre o suporte, nesse ponto aqui, é o primeiro ponto, entre o suporte e a resistência ocasionadas das linhas de tendências dessa janela de tendência começada na máxima do dia anterior, eu tenho um range. Aí uma possibilidade de retorno de investimento é entre eu comprar no suporte e liquidar na resistência. É isso, que seria o papo que começou. Estou entendendo mais sobre suporte e resistência, né? Sim, não, mas é exatamente isso. Essa discussão que é produtiva. Isso. E também para eu falo, não é também só porque não é que você não sabe, assim, eu falo só para confirmar se a gente está realmente conversando e também para fazer um vídeo bem feito também, para quem não esteja no seu nível aí de entendimento. Bom, então nesse ponto aqui, um dos motivos que você escolheu não comprar o risco foi projeção de lucro pequena, um pivô pequeno. Ou seja, o retorno de investimento pequeno. Se eu não sei onde é que está, eu sei na verdade onde é que está, mas vamos fingir que não sei porque eu acompanhei isso tudo. Mas vamos fingir que eu não sei onde é que estaria uma possibilidade de compra aqui, né? O retorno de investimento seria da cabeça do pivô, pode a entrada ser antes, mas pode ser depois, né? Da cabeça do pivô até a sua expansão máxima da 15 pips. Então a gente coloca como algo objetivo para que você determine que seja um pivô pequeno ou não, que é chamado de pivô Michordia, né? Michordia, menos de 10. Um Michordia, né? Menos de 10 pips, então, e menos de 10 pips da sua expansão. Nós temos 15 com certeza ele já tem um retorno de investimento ali que pode ser plausível, porque ele não precisa sair na expansão, ele pode alcançar a expansão. É uma possibilidade de você tomar risco aqui, o trade chegar até a resistência e romper a resistência e virar um lucro de 150, sei lá quantos pips seja, né? Esse é um ponto. Então o pivô, você concorda comigo que a análise dele ser pequeno cai por terra e você consegue fazer esse ajuste. Não estou dizendo que você precisa necessariamente comprar esses pivôs fractais menores. Tá? Você poderia realmente ter esperado um RRC, um pivô LT desse LT principal, ou poderia ter comprado e liquidado aqui, já que você ia esperar o RRC, você poderia liquidar e recomprar mais para frente. Perfeito. Quando você escolheu não tomar risco aqui nessa primeira perna, na C de um possível A, e escolheu comprar risco numa possibilidade de uma perna A de um possível C, né? Um Azinho de Czão. Não quis comprar no Czinho do Azão. Tudo bem. Perfeito. Posicionamento. Mas você concorda que vamos lá. Quando aqui nessa primeira tomada de decisão, que você, dentro da nossa esfera de decisão do gráfico, nós temos comprar, vender, ficar de fora. Você escolheu ficar de fora. Então foi uma tomada de risco de ficar de fora. O risco de não fazer nada, ele também existe, de você não pegar os pips. É o risco de não fazer nada. Você escolheu ficar de fora, e aí aqui você escolheu comprar. Você está dizendo, na sua análise agora, foi mais arriscado. Não esquece que caiu o trade, né? Porque a gente vai ter que analisar com os dados que nós temos no gráfico até então. A sua primeira decisão, ela foi mais ousada? Qual foi a decisão mais ousada? Ficar de fora ou comprar aqui, nesse ponto, na sua opinião? E por quê? A mais ousada? Isso, a ousada. Ficar de fora foi uma decisão e comprar aqui foi uma decisão. Agora, depois da análise feita? Não, agora para a gente voltar e analisar em gabarito, que é tudo que nos resta, uma autópsia do trade morto, né? Realizar e tentar encontrar ali os gatilhos, ou técnicos ou emocionais. Técnicos eu te informei um agora, né? Que é a CLT aqui, que talvez você passou perdido por alguma aula e muita informação acontece. Essa LT, ela não proporciona tanto suporte quanto se ela fosse assim, ó, tá vendo? Ladinha,
Suporte, compre no suporte. Você não está comprando no suporte dessa LT. Esse é o princípio técnico, né? Isso aí foi algo que você, depois dessa aula, você vai ter esse ajuste e vai te gerar muito dividendo, muito retorno aí, esse ajuste aí, por si só. Agora, pontos emocionais que a gente está tentando trabalhar. Na sua escala de ousadia, percepção subjetiva sua, você acha que hoje, agora, vendo para trás, o Getúlio com essa informação que tem agora, mas não a informação de que caiu, não pode ser a resposta caiu e foi isso. É a resposta objetiva, o que tu tinha que nesse momento X, que fala que essa compra fosse ousada ou conservadora. As respostas estão aonde estão os suportes e as resistências. Quais são? A compra, de fato, às 13h11 foi muito ousada. Ousada, eu concordo com você. Porque eu tinha aquela linha, a LT real, e eu tinha essa outra LT de alta também me servindo como resistência. Para exemplificar, essa outra LT de alta seria, deixa eu marcar ela de alta. Lá de 2 dias atrás, isso aí. Seria essa LT aqui, que é uma LT importante, correto? É uma LT que vem de 2 dias, da mínima de 2 dias atrás. Tá, eu vou marcar ela. Eu comprei exatamente abaixo dela. Um preto grande, né, ó. Ela aqui, ó, tá vendo? Na verdade, eu matei uma confluência dele. No vértice. Ó. Né? Então, desculpa, não. Não. Mais pra cima, tu desviasse. Desviei, fiquei cego. Você comecei em uma e terminei em outra. Essa é outra. Não, essa aí, isso. Nessas duas demarcações de LT, de cara, nós temos aqui um chamado vértice de LT. Vértice. Tem um vértice. Pronto, vértice de LT. Então nós temos ali, de cara, na sua compra, nomeados aí 3 resistências. Tem mais uma coisa. Vamos por partes mesmo. 3 resistências. Aí nomeia para mim quais são essas 3. A LT real do dia anterior. Que é essa aqui, a real. Isso, que ela é importante, confere de cada ponto de importância, ela é importante porque ela começa na máxima de um dia. E se for do dia anterior, ou um dia fechado, um dia com suporte ou resistência, uma resistência já concretizada, né, ela é mais importante. Então ela é mais importante do que essa aqui, ó, essa pequenininha aqui, ou mais importante do que essa outra que você estava usando. Ela é um fractal maior, ela é mais antiga, então de real de importância ela é mais importante. A outra resistência que a gente tem... Essa LT real também, de alta. Isso, ela é real de alta, mais importante ainda, ela começa lá de baixo. Lá de baixo. Isso, e ela está delimitando uma possibilidade de um A. Perfeito. Correto? Porque é um movimento de baixa que rompe o A. De baixo, sim. Para eu ver, tanto é que eu tenho meu FIBO aqui, né? Para eu ver se é uma possibilidade de um A, eu também tenho o quê? Exaustão desse A, seria aqui um Azinho de Azão, e essa exaustão do A joga bem, ó, bem exato aonde há um rompimento, a retração, a continuidade. Eu vou marcar maior, tá? Para não confundir. Bem maior, depois eu apago, ó. Rompimento, retração e uma continuidade de baixa. Com base nessa LT de alta real, que a gente está falando e está servindo de resistência, eu posso falar que tem a possibilidade, eu não estou falando probabilidade agora, tem a possibilidade de ser um ABC imperfeito de baixa? Pode ser. Ele já é uma realidade de um ABC imperfeito, né? Sim. Mas tem a possibilidade de ser um ABC perfeito, inclusive de baixa. Pode. Um rompimento dessa LT, uma retração e uma continuidade. Vou apagar. Tá. Beleza. Então concordo contigo, né? É mapeado também por essa onda aqui, ó, né? Em final desse fractal que rompe a LT, podendo isso tudo ser um A. Final de ciclo, né? Vou apagar também, tá? Bom, e aí essa expansão que joga bem aqui, ó, onde seria o final dessa onda A, que é onde há o final do rompimento. Então, coincidentemente, o gráfico está coerentemente te falando. Tem uma possibilidade disso aí ser um ABC de baixa, tá bom? Outro ponto. Tá, vamos por partes aí, ver esses pontos aí. Nesse ponto aqui, uma compra nessa primeira tomada de risco que você não fez, seria uma onda B. Uma compra de onda B. Onda B.
Esse possível pivô de baixo. Isso, quando tu me falou que comprou um pivô, eu achei que tu tivesse comprado essa onda B e não tivesse protegido teu lucro e tomado stop, porque poderia alguém ter comprado, não protegido o lucro e tomado stop, né? Mas teve o fundo, como nós estudamos ontem, aqui quando fecha o fundo... Não, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Essa compra eu não efetuei, mas eu não acho errada ela. Eu acho ousada demais. E ontem na aula também, nas últimas aulas, eu te falei também que comprar onda B de RRC, ou seja, a retração de um RRC, né, de um rompimento, retração e continuidade de LT, a onda B, essa retração, eu acho um trade bem ousado. Então ele seria sim um trade ousado se você fizesse ele, né? Escolher essa compra aqui, mas ele não estaria errado. Ousado, porém não errado. Você não precisa nem liquidar o trade que você está bem posicionado lá atrás, porque é uma leitura de pullback. Como é que eu tenho uma leitura de pullback? Uma expansão que não me joga nem para cima da monkey line, que é a máxima do dia até então, aqui, ó. Tá vendo? A expansão joga dentro de um pivô do dia de baixa, ó. Tá vendo? Concorda comigo? Concordo. Não tinha visto isso aí também. Essa expansão joga para dentro. Você tinha visto com outro nome. Sua expansão era pequena. Né? Ela era pequena, ela joga para dentro de um pivô, possível de um pivôzão do dia. Até então, né? Até o momento ali. E tá bom, tranquilo. A gente ainda não fez essa nova máxima aqui, depois voltou, a gente não está vendo isso ainda. Essa compra, ela não pode ocorrer aqui, ó, confere? Não pode ocorrer aqui. Por que não? Isso, por que não pode ocorrer aqui? Resistência da SLT. Por mais que ela esteja sendo amparada por SLT de baixa. Veja que são duas LTs fractais, fazendo um vértice. Quando o vértice é feito por fractal, aí é um ajuste técnico. Quando o vértice é feito por fractal, geralmente é um movimento fractal, tá? Aí, aqui o vértice, veja que aqui o vértice não é feito por fractal, são duas LTs reais. É um vértice mais interessante. Então esse vértice ele já existia na hora da tua compra, e ele está servindo de resistência aqui nessa tua compra. Correto? Ó, tô colocando o vértice aqui. Ele existia, ele estava aqui, ele está aqui. Ó. Tá bom? Certo. Ele existe. Então é um empecilho para essa compra. Outro empecilho é a cabeça do pivô. Ó. Sim. Cabeça do pivô eu vou fazer até diferente. Vou marcar com outras cores para ficar mais... Vou marcar com amarelo, com rosa mais... um maiorzinho, tá? Vamos marcar com amarelo, cabeça do pivô. Ó, vértice. Cabeça de pivô. Fundo. Tá vendo? Máxima do dia. Então, ousada essa compra. Não está marcada no meu gabarito. Principalmente por causa disso. E ainda vai ter a retração de 62 aqui, que vai ser em algum canto aqui, ó. Numa simetria aqui em algum canto, tá? Vou colocar aqui. Então, uma compra que teria várias resistências a ser vencidas, o que indica que seja um movimento de pullback. Porque o que faz as ondas, você concorda comigo que o que faz as ondas são as resistências? Ó? Sim. As ondas de alta, né? As ondas são formadas por resistências e suportes. Então, uma caracterização de pullback feita ali para que eu não tome esse risco, assim, ó, pô, não vou comprar essa onda, não preciso liquidar o meu trade que vem lá da máxima do dia anterior, posso deixar um pullback, eu vou ter temporariamente uma absorção dos meus lucros, mas depois eu tendo a ser, é só uma onda par. Onda par é a onda de retração natural da tendência. Mas um ponto muito importante é, esse X aqui é uma resistência. Esse X, a sua compra estaria em uma resistência dessa LT. Comprar aqui, eu teria um suporte do vértice fractal, o suporte da LT de baixo, mas a resistência dessa LT real. Comprar nesse X aqui, ó.
Seria inteligente? Sim ou não? Não, seria usado. Não seria inteligente com a quantidade de resistência que tem em cima. Isso, mas esquece as outras resistências. Agora, só essa LT. Só LT real de alta. Comprar ali, o que você acha? Abaixo... Lembra que quando eu ensino sobre LT eu tenho uma frase: se os preços estão em cima mais abaixo, que é o caso, estão em cima mais abaixo da LT, os preços estão baratos ou caros? Estão caros. Baratos ou caros? Estão caros. Tá caro e não interessa. Agora, se ele sobe aqui em cima, comprar aqui em cima, ele fica barato. Mais barato com relação a essa LT só, tá? Sim. Então, eu estaria comprando algo caro. O especulador de sucesso, ele compra algo barato. Barato. Tamo junto, né? Tamo junto. Então, comprar aqui seria ruim, errado. Não é nem ousado. Errado. Espera pelo menos para comprar, no caso, aqui em cima. Aí tem outras questões, né? Tu vai comendo o teu lucro, você vai fazendo ajuste, ó. O que acontece aqui é isso, tu vai fazendo ajuste, acaba não comprando, espera o final da retração, tá bom? Há um fechamento bem aqui, ó, acima do vértice, acima dessa máxima desse fundo aqui, gatilho aqui, que seria uma possibilidade, mas mesmo assim já está em retração do dia, então eu escolhi não deixar ela no gabarito. Viu a tomada de decisão clara, objetiva, centrada na realidade, e eu hoje, quinta-feira, é um dia que eu acompanho muito o mercado, e acompanhei ao vivo tudo isso. Foi essas decisões que eu tomei. O mercado sobe até a sua exaustão, volta. Aí você colocou uma compra bem aqui, ó. Nós delimitamos a compra bem aqui, ó, nesse X. Tá? Essa compra delimitada no X2, com a relação à mesma LT que a gente falou. Os preços estão caros ou baratos? Estão caros. Exatamente. Só que tem uma diferença. Eu não tenho mais o suporte da LT que me dava, que você chamou de pivô LT. Ó. Eu não tenho mais. É pior, eu não tenho mais o vértice. O vértice está longe. Esse suporte e esse vértice já delimitaram esse pivô que já concluiu o seu objetivo. E aqui está caro e está pior. Tá bom? Está pior você comprar aqui. Beleza. Outro ponto. Pivô LT. Vamos falar de pivô LT. Para eu ter um pivô LT... eu preciso ter rompimento, retração, e a minha entrada tem que ser acima da LT. Não faz sentido ela ser abaixo da LT, no caso de compra. A sua entrada não pode usar essa LT real como LT, porque ela está abaixo dessa LT, tá vendo? E tem um vértice aqui em cima, então está muito mais caro. No técnico, entendeu? Sempre pivô LT precisa ser acima da LT. É para isso que a gente diferencia o pivô LT do desenho, por exemplo. Tá bom? Tá certo. Sempre pivô LT tem que ser... inclusive esse gabarito aqui eu tive a ajuda do Charles e ele não colocou essa LT aqui, ó. Uma LT aqui. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Uma LT de roubadinha aqui de ponto B. Que libera esse pivô LT. Se não tiver essa LT ali, esse trade aqui, ó, de venda, ele não tem sentido, porque o desenho não pode perder a mínima do box anterior, né? Ele precisa ter uma LT para... Eu coloquei essa roubadinha aqui porque é uma possibilidade, mas olha que horrível que é essa LT aqui de roubadinha. Não está servindo em nada de resistência. Beleza, deixei aqui. Até para perguntar para o Charles, mas a melhor venda seria aqui, ó. Seria aqui, ó, quando congestione eu vender aqui, em algum ponto, né, um sinal após sinal, sabe? Aí congestionou, eu tenho mais garantias de resistências do que usar só essa LT, tá? Então, no caso da venda, tá? Não pode ter uma venda aqui de desenho ou sem uma LT rompida. Aí ele poderia tirar uma LT daqui também, porque aqui tem um ABC, tá? Aí seria uma possibilidade melhor, que teria também uma LT. Mas enfim, é a mesma coisa, tá? Mas a gente está falando desse trade aqui. Essa tua compra, ela deveria necessariamente ser acima, aqui, ó, né? Acima, claro. Isso, acima. Sendo acima,
tu se apegou, aqui essa resistência ficou clara, né? No ponto 1, o tanto que teria que vencer de resistência ficou claro, eu vou apagá-las. Vamos apagar essas resistências, né? Apagar range, apagar tudo. Deixa eu apagar um pouco aqui. E aí, bom, essa atualização de erro técnico ali tu já faz. A leitura aqui, aí beleza, aí faz um fundo, né? E há uma completude dessa expansão. Quando que eu expando o fundo, Getúlio? Quando você não tem completude. Quando você tem completude, você é um indicativo de que a expansão do fundo não te ajuda, vamos dizer. Isso. E eu expando o fundo quando eu não tenho expansão posterior, ou quando o movimento faz em uma onda só e não teve, foi um spike, aí eu vou expandir aquele fundo. Esse caso não é o caso em que você vai ficar expandindo o fundo. Então o que acontece? O que eu estou falando? Essa janela de tendência, por mais que ela tenha tido um fundo semi-clássico, ela teve a sua completude, inclusive completude pós-fundo. O contra-ataque foi aqui para fazer uma onda. E aí aqui uma nova. E se eu expandir esse fundo, também vai me dar uma exaustão, mas não é o caso de eu expandir o fundo. Eu vou expandir esse fundo ali, tá? Ó, vai me dar uma exaustão em 38,5 ondas, tá vendo? Ó, 2,6 pips de distância. É 3 que a gente usa. Outro ponto. Essa LT aqui também é uma LT importante. Ó, vem lá de trás. É uma LT que me dá um vértice aqui também. Então seria mais resistências, né? Todas essas resistências, elas indicam que sim, isso aqui é uma onda B. Tá, Diego, deixa eu perguntar. Essas LTs, mesmo que já rompidas e atualizadas, elas continuam funcionando como suportes e resistências? Sim, essa LT, ela Por exemplo, aquela que está em cima ali, eu vou... a terceira de baixo para cima, de alto. Olha só. Essa aí. Ó, essa aqui, ó. Eu delimitei essa aqui, tá? Essa aí. Ela, olha só, ela é uma LT fractal. O rompimento dela, ela faz essa onda fractal aqui, ó, dessa queda. Ela que para esses preços aqui, tá vendo? Nesse vértice. Ó, aqui, ó. Ela para esses preços aqui. Aí essa outra que é mais importante, ó, ela é um fractal melhor, de um outro ponto melhor. Ela rompida, ela faz isso aqui, ó, tá vendo? Esse fractal, mas ela ainda é válida também caso os preços subam. Ela também ajuda aqui, ó. A gente vai ver ela no tempo gráfico maior, tu vai ver isso também, esse mesmo fenômeno. E essa antiga, mais antiga, que é daqui, é super importante, ela me ajuda aqui a fazer, inclusive, esse pivô de baixo aqui. Tá? Deixa eu colocar no fractal maior para você ver. Não nesse caso, no fractal maior, um exemplo, no fractal maior do euro. Deixa eu puxar o euro para cá. Vamos lá. Olha só, mesma coisa, tá? Eu vou voltar aqui, depois eu vou apagar essas leituras, depois a gente vai ver elas. Ó, LT importante e LT importante. Ou seja, para o ao vivo aqui eu tenho algo quase que intransponível aqui, né? Duas LTs importantes e um vértice. Muito ruim tu querer comprar por aqui, correto? Correto. Pronto. Aí eu vou ter as fractais, ponto B e essa fractal de ponto A, fractal. Eu vou ter os movimentos. Olha o movimento. Esse movimento aqui foi feito por essa LT aqui, tá? Olha como os movimentos são feitos pelas LTs, ó. Tá vendo? Esse movimento azul é um fractal desse aqui, ó. Correto? Correto. Olha aqui onde é que volta, 62, né? Olha onde é que esse 62 acontece. Nessa
LT aqui, ó. Correto? Essa aqui, ó, fractal, ó. Ela está servindo junto com 62 também para fazer ondas. Essa aqui está servindo, olha só, para esse movimento parar aqui, voltar e continuar, viu? Então todas elas são úteis, por isso que elas estão aqui. Todas estão aqui. Eu vou apagar. Olha ali, todas estão aqui. Olha o gráfico te respondendo, tá vendo? Por que no ao vivo eu tenho essa retração de 62 aqui, ó? Para eu ver a mudança de mindset. Houve uma mudança de mindset. Eu já tinha visto isso hoje também lá no Eu deixo aqui o gráfico, houve uma mudança de mindset, então mais um motivo ali para eu esperar ali uma nova mínima, se tiver posicionado vendido, manter a venda, entendeu? E evitar compras aqui. Ou pedir muitas garantias, esperar o preço mostrar que criou-se novos suportes. Por exemplo, um Conge Box é uma criação de suporte, uma vida própria dentro de Conge Box num terceiro ciclo, sabe? Enfim, mas aqui responde a tua pergunta, essas LTs, olha, tá bem delimitado, tá vendo? Elas vão formando os fractais. Inclusive ontem estava bem claro isso, quando rompeu aqui para baixo, essas LTs aqui eu deixei elas ali, e uma das lógicas que eu usei foi, vou deixar, porque vai que o preço volta até aqui, é um bom ponto de venda. Vai que o preço volta só até aqui, entendeu? Então aqui é um ponto de venda, aqui é um ponto de manutenção da venda. Outro ponto de manutenção da venda, sabe? Então ali um exemplo do euro, né? Agora vamos voltar para Libra. As LTs fractais é a mesma coisa, olha lá, ó. É o mesmo exemplo, tá vendo? Mesmo exemplo. É lógico, ó, ela está servindo até que haja um rompimento lá. Enquanto ela estiver próxima do preço, se o preço aqui, por exemplo, essa aqui não serve mais para ao vivo. Por que ela não serve mais para ao vivo? Porque se o preço subir no ao vivo, olha lá, o preço subir no ao vivo é aqui, ó, romper aqui, ó, né? Se o preço subir no ao vivo, ó, não pega mais a LT sem movimentá-la. Então não tem como, não tem condição nenhuma, mesmo que o preço suba assim, ó, reto. Quanto mais se ele subir assim, vai ficar mais longe ainda. Então não tem como ele tocar e lá usar essa LT como resistência, para que essa resistência empurre o preço para baixo ou resista ela. Então ela não serve mais para ao vivo, mas ela aqui nesse momento serviria, ó, porque se os preços estivessem aqui, eu acho que esse exemplo foi bom, se os preços estivessem aqui, ó, eles poderiam bater nessa LT e aqui seria um bom ponto, inclusive se afastando, eles poderiam usar essa LT e essa outra aqui para cair e depois cair de novo, entendeu? Tá claro isso ou não? Não, tá claro. Essa compreensão das LTs eu nunca tinha visto com essa clareza didática. Essa outra aqui pro ao vivo nossa, ó, tá válido ainda. Por quê? Se o preço subir, é difícil isso acontecer, porque é muita resistência, mas se o preço subir até aqui, ó, que vai ser uma retração de 62, ainda é válida essa LT? Sim, ela não fez nova máxima. Quando é que eu vou romper, fazer o ajuste da LT? Só quando fizer a nova máxima. Então aqui ainda deixa ela que é válida. Eu não sei se os preços vão subir, eu acredito que não. Se você fosse apostar comigo R$1.000, Diego, vai subir tocar essa LT ou não vai? Eu não ia querer apostar, mas se fosse para apostar, escolher um lado, eu ia apostar que não vai, entendeu? Mas se eu voltasse aqui amanhã e tivesse aqui os preços, bom ponto de procurar a venda. Então ela está válida. Essa aqui já não serve mais para o ao vivo. Então abandona ela. Essa outra aqui, ó, ela serve para o ao vivo muito bem. Inclusive pode acontecer dos preços fazerem isso aqui, ó, né? Eu acho difícil também se apoiar nela para chegar na outra, entendeu? E outra coisa para você ter a percepção. Vamos supor que o preço venha se apoiando, né? Ó, tá vendo? Ele vai se apoiando, vence resistência, transforma em suporte, se apoia no suporte, se empurra para a próxima resistência. Vence resistência, transforma em suporte, se apoia em suporte e se empurra para a próxima resistência. Então, perceba que, caso os preços subam para fazer essa nova máxima, o que eu acho pouco real, tá? Caso os preços subam para fazer essa nova máxima, eles precisam se apoiar em suportes. Quanto mais eles subirem, mais eles vão se afastariam desses suportes que estariam impulsionando eles nessa região aqui, correto? Aí tem vários suportes. E se chegariam em resistências e se afastando do suporte. Ou seja, a força impulsionadora do suporte vai perdendo pressão, vai perdendo força. A ação do suporte vai perdendo força.
E a ação da resistência vai ganhando força, porque está se aproximando, como um ímã, está se aproximando da resistência, afastando do suporte, correto? Correto. Para que o movimento se mantenha impulsionado para cima, eu preciso dar movimento para ele, empurrãozinho nele. Como é que eu vou dar esse empurrãozinho? Eu preciso usar as resistências como escada. Uso essa resistência do pivogênito, do pivô LTT, do fundo, da própria LT, e quando chegar aqui, ó, é muito importante que ele use essa LT aqui como escada para ele poder vencer o último espaço, senão ele chega lá e perde ignição e cai. Então, quando os preços chegam aqui, eu tenho, se chegam, né, aqui, eu tenho que ver se ele vai usar de escada para subir ou se vai usar de teto para cair. Tá vendo? Certo. Entendeu essa dinâmica que eu estou falando? E é isso que forma as ondas. É por isso que o mercado anda em ondas. E é daí que nasceu a técnica, porque o criador da técnica, ele pegou e foi atrás do que formava ondas. Por que teve uma onda? Lógico, estudou Elliott, aí tentou compreender Elliott, aí teve um impasse para contagem de ondas de Elliott e achou que a teoria de Elliott de 5 ondas e 3 em retração ABC, 1, 2, 3, 4, 5 em retração em 3, era uma teoria meio furada, desconectada da realidade, como de fato é. E aí Elliott começou com um movimento lógico tautológico, que é um movimento de tentar teorizar as ondas com argumentos no próprio argumento falho que ele tinha encontrado primeiro, que daí ele teorizou os ciclos lá, tentando combinar com as expansões de Fibonacci, com os números, as projeções de Fibonacci, mas não da forma como a gente usa ainda. E aí se perdeu no argumento. O autor da técnica que a gente usa, ele foi atrás de ver, puxa, o que tem aqui, cara? Para eu usar o gráfico, para o gráfico ser quem vai me responder qual onda é. Concorda comigo que a forma como eu ensino você a ver o gráfico, quem dá a resposta de qual onda é o gráfico. Não é o livro, não é o livro que dá a resposta, é o próprio gráfico. O que me dá uma resposta de possibilidade de onda A, que a gente estudou no início dessa maratona de estudo? É aquela LT real lá de baixo. Um rompimento de uma LT. Então eu posso falar o final de um ciclo, por exemplo, toda onda tem um final de ciclo. Se eu tenho uma expansão de ciclo fractal, ela pode me falar, é o final de uma onda fractal maior. Se esse final coincidir com um rompimento de uma LT, olha só, esse final de ciclo está aqui. Coincide com o rompimento de uma LT, olha só, essa LT aqui, ó. Pode ser que isso aqui seja uma onda A? Pode. Pode ser, ó. A. Pode ser que isso seja um B? Pode. Pode ser. E olha ali onde é que você compra. Num ABC possível de baixa. De baixo. Abaixo da LT, inclusive, que está formando esse ABC. A teoria diz isso, só que não é a teoria que diz qual é a onda, qual é o tamanho da onda, como Elliott tentou fazer e errou. Elliott tentou te delimitar o tamanho da onda. Ele tentou te falar, a onda 3 vai ser tal tamanho, a retração tem que ser tal, não pode, a retração da onda 4 não pode voltar para tantos por cento da expansão da onda tal. É um calhamaço de regras assim, de uma delimitação teórica desconectada da realidade. Tentando forçar o gráfico a se adaptar à teoria. Né? Isso, exatamente. Ele em algum ponto se perdeu na lógica e começou a montar peças do quebra-cabeça de acordo com aquela lógica errada, tentando suportar aquela lógica errada. Tá entendendo? O que, lógico, que o trabalho dele não é de todo errado. O trabalho dele foi ótimo e levou para a gente poder chegar nesse nível de compreensão. Só que o que o autor dessa técnica aqui fez? Ele começou a contar as ondas de acordo com as ferramentas de leitura de tendência, suportes que geram suportes e resistências, e padrões gráficos de candlestick. Daí os padrões de candlestick ele trouxe lá do price action. Então ele já uniu o price action com Elliott, que Elliott também não tinha unido price action. Price action era algo sendo desenvolvido no Japão. Japanese candlestick.
E Elliott é um americano, tá entendendo? Aí ele pegou duas vertentes de tentar mapear o mercado. Como disse um grande amigo meu, que é meu aluno de personal. Ele falou ontem pra mim, eu falei, o sistema é bruto, tava falando sobre os dias dos namorados. Eu falei, o sistema é bruto, né? Ele te obriga a comprar. Não tem como você chegar em casa e não comprar nada no dia dos namorados, né? Você é obrigado a comprar. Não que eu ache ruim, só que eu me aproveito do sistema. Já que tem que comprar, vou comprar e vou aproveitar que isso eleve o meu casamento, minha unidade, minha união, né? Aí ele falou, o sistema é bruto, não tem como sair dele não. Eu falo, não tem como sair, tem como a gente se aproveitar dele. E aí ele começa a discorrer sobre as finanças e ele fala assim, né? E o cara é muito sábio e tal, ele fala assim, o sistema financeiro é o grande poder do mundo, se não o único poder no mundo é o sistema financeiro. Aí imagina o tanto que o sistema financeiro é um poder e moldou o mundo todo. As pessoas estavam estudando o sistema financeiro, que é o mercado financeiro, através de candles que um japonês inventou. Esse japonês inventou, óbvio que lá no Japão teve a cultura de estudar candles. Essa cultura foi levada para os Estados Unidos. Elliott nasceu e foi estudar essa cultura lá em Wall Street. Em Londres, lá na Europa, também foi se estudar isso. Então todo mundo estudando esse tal de buscando em como transformar o ouro, como criar ouro, né? Como é que é o nome disso aí? Criar ouro? Alquimia, né? A alquimia lá de criar ouro. Lá da Idade Média. Então a galera quer criar ouro. Agora imagina, vira um outro cara que é um brasileiro, e aí nós temos a síndrome do vira-lata, né? Que a gente tem que ser pior que os outros. Mas vem um brasileiro, ele conecta algo lá do Japão, lá de Londres, lá dos Estados Unidos, de outras partes, e conecta e observando o gráfico e usando a PNL, aí ele traz a programação neurolinguística lá de Richard Bandler, John Grinder, ele traz esse mapeamento que foi feito em Ericsson, ele faz uma engenharia reversa da realidade do espelho gráfico. E aí em algum momento salta aos olhos dele, de tanto comer candle, salta aos olhos dele que as ondas não são formadas pela teoria, mas pela própria realidade. Porque o que forma a onda são as rochas. O que forma a onda do oceano? As rochas da realidade que estão no mar, na baía. O relevo real do oceano forma as ondas. A rotação da Terra, a proximidade com a Lua, são ações físicas reais que formam as ondas, que podem ser mapeadas. Por isso que os ventos, que você pode até usar o vento como uma metáfora de tendência. Para que lado o vento está soprando, para que lado as ondas estão indo. Exato, e essas ondas vão ser formadas em fractais de acordo com o relevo. O relevo são as linhas de tendências. Né? Os ciclos, a ciclicidade do ciclo lunar, da proximidade, a atração gravitacional, enfim, tudo isso unido formaria as ondas. Então ele pega e fala assim, deixa eu ver o relevo gráfico e ver o que forma as ondas. Ele vai lá para a estatística, e lá na estatística ele tira uma linha de tendência estatística, porque assim, eu fico abismado que aí fora as linhas de tendências no gráfico, elas são desleixadas, ao ponto de ninguém ter ido na estatística ver. Eu tive um professor na FURB, aqui na Educação Física, uma faculdade que é regional, um baita professor de estatística, e no final da aula eu ficava conversando com ele. Todo mundo queria ir embora, porque Educação Física ninguém queria saber disso, e eu ficava lá conversando com ele. Nossa, a gente batia muito papo. E eu pedi várias vezes para ele me ensinar a traçar linha de tendência de acordo com a estatística, e era muito parecida com o nosso método. E aí caiu minha ficha assim, cara, nossa forma de leitura de linha de tendência é uma forma estatística, vem lá da estatística. Tem pontos de apoio objetivos para a leitura de uma tendência comportamental, estatística. Então, isso foi formando o gráfico. Inclusive, esse professor na FURB me falou o seguinte: as melhores linhas de tendência na estatística, elas têm um ângulo aproximado de 45 graus. Pasme.
que é o que eu ensino para você. Que é exatamente o que está aqui. Exatamente o que está aqui. E aí o que forma as ondas? Não é as ferramentas é um mapa, mas o mapa não é o território. E o território, o relevo, ele às vezes tu está operando em areia movediça, que ela muda toda hora, né? Às vezes tu está operando em terrenos sólido, que é mais fácil de tu ver. As ondas vão ser formadas pela aí extraiu-se a teoria. A linha de tendência, ela te ajuda a formar e mapear a onda A. A falha de tendência te ajuda a formar e mapear a onda A. Correto? Correto. Então, nisso, você errou no seu trade aí, porque você esqueceu essa LT que poderia estar... Você comprou, o que você comprou ali? Uma possibilidade de uma onda C de baixa. E você estava querendo comprar uma C de alta. Ascende alto, exatamente. Mas objetivamente falando, você foi muito ousado. Agora, mesmo que seja num nível mais menos profundo da teoria, como a gente adentrou agora, seja num nível mais raso, você comprou em cima e abaixo e em cima, ou seja, muito próximo e abaixo de uma linha de tendência, você pagou caro. Você comprou e pagou caro. E aí você não teve nem... Olha como o mercado te mostra imediatamente o seu erro. Ainda tinha desfechado o fundo. Exato. Tinha acabado de desfechar o fundo que eu não tinha visto. Exato, vamos trabalhar isso. Olha como o mercado é redundante nas suas promessas. Ele fala e só cai nas mentiras dele quem for desatento. Olha só, fechou o fundo. Que inclusive o fundo veio do Price Action, junto com uma teoria que se chama Blended Candles, que é a mesma coisa que Blended Whisky, né? O que é o Blended Whisky e o Blended Wines? Misturar os whiskies. Aí você pega assim, puxa, o criador olhou assim pro Price Action e falou: cara, tu não teve a oportunidade ainda de estudar Price Action, porque nesse ano de estudo tu tá debruçado no método Atos. Mas um dia, abra um whisky, compre um livro de Price Action clássico e vai estudar aquilo lá. Com a mente de trader que você está formando, você vai ter várias sacadas. Várias sacadas. Só que a primeira sacada que você vai ter é: meu Deus do céu, é muita regra, é impossível memorizar isso. É um camalhaço de um livro enorme. Não dá. Não dá. E o que o nosso professor fez? O mestre criador disso aqui fez? Princípio, quis. Keep it simple, stupid. Como é que eu faço? Eu preciso mesclar padrões. Um blended candles. Aí nasceu a figura de fundo e topo. Nesse blended candles nasce a figura de fundo e topo. E aí fechou um fundo, que seria um suporte. O que a gente debateu numa dessas nossas últimas aulas? Imagina que uma pessoa está acima do peso e ela vira para você, Getúlio, e fala assim: eu decidi que eu vou começar a treinar e a entrar na dieta. Isso ontem. Hoje tu encontra a pessoa, aí você fala assim, passa 3 dias. Isso na segunda-feira. Segunda, terça, quarta, quinta. Estamos na quinta agora. Você fala assim, e aí? Na quarta ela comeu 300 mil. Isso. Você pergunta, você tá na dieta? Não. Você viu ela no rodízio de pizza no Dia dos Namorados, né? Já errou duplamente, né? Porque levar rodízio de pizza no Dia dos Namorados não vai... Só vai ter pizza, né? E aí, cara... E ele não se matriculou na academia ainda. Nem se matriculou. Você vai apostar que ele vai emagrecer. Ele falou que o projeto verão, que é daqui a 6 meses, ele vai estar trincado. Vai sair de 30% de gordura para 12%. É o que ele falou para você. Se fosse para você apostar nessa narrativa dele, você agora é um trader de narrativas dos seus amigos. Você apostaria com um outro amigo teu: fulano vai estar com 12% ou fulano continuará com 30%? O fulano vai continuar gordo. Isso, pronto, bota dinheiro ali, fulano vai... Não é uma torcida contra, entendeu? Mera especulação, tudo é especulativo. Então olha só, houve uma narrativa,
que criou um suporte. Era uma resistência e criou-se um suporte. Agora esse suporte tem que se comportar como suporte. Ele não se comporta. Na primeira oportunidade ele vira resistência novamente. Olha ali ele formando resistência. Tá vendo? O pivô, contrário ao que você arriscou de compra, ele joga para baixo do pivô. Tá vendo? De alta. Isso aqui é um alerta vermelho, ó. Olha como você já sabe disso. Por que aqui esse pivô que joga essa expansão para baixo do início da onda A é ruim para quem quer comprar onde você comprou, além de tudo o resto. E esse aqui é pelo mesmo motivo que esse aqui joga para dentro do pivô de baixa e é ruim para comprar. Se esse aqui jogasse para fora, ia ser bom para comprar. Esse aqui jogar para dentro indica o quê? Que ele não vai ter força. Então não era melhor que esse aqui jogasse para dentro, para não ter força para cair e subir? Para subir. Tá vendo? É a mesma lógica. A lógica ela é muito bem costuradinha. A gente só precisa abrir os ouvidos e os olhos para ela. No princípio. Essa aí foi muito importante. Essa questão da projeção do pivô tem que jogar para dentro, não para fora. Isso. A projeção da sua promessa fractal tem que estar dentro da sua promessa maior. Não adianta nós somos seres fractais. Nossa conversa lá na sua casa foi assim, ó. As informações na nossa mente muitas vezes estão desfragmentadas. Estão fragmentadas. Precisamos desfragmentá-las. Trazer para o ponto de integralidade, integrar. Né? Imagina que eu tenho uma meta anual e eu coloco uma outra meta semanal ou mensal que vai contra a minha meta anual. Eu tenho a meta de emagrecer no ano, mas aí eu também coloco uma meta de ir no restaurante e comer aquele hambúrguer enorme e bater o recorde e ganhar R$1.000, entendeu? No meio. São duas metas que não são coerentes. Agora, eu tenho uma meta de emagrecer e fortalecer. Aí eu tenho uma meta de fazer uma maratona. São duas metas coerentes, entendeu? Esse é o fenômeno da projeção coerente. Essa projeção aqui, se eu tenho a meta de emagrecer, eu tenho a meta de fazer maratona. As duas metas são alinhadas e estão indo para o mesmo lado. Tu vê como eu não percebi? Porque se eu estava acreditando que aquele era um pivô AB, estava esperando ser de alta projeção daquela perna A do B, eu não poderia jogar para fora do pivô, porque daí ele abortaria no pivô de alta. E dentro da primeira aula que nós tivemos, dos pivôs complexos, uma retração de ABC, a perna A, ela não pode, a perna é ruim, não é que não pode, é o pior pivô ABC quando a perna A joga para fora a perna A do B, pior pivô ABC, ó, vamos ela joga para fora do A. A, B, C, 4, 5 e ABC, esse é o pior que tem, né? Ainda mais com essa LT aqui, ó, formando esse pivô de vértice simultâneo. Tá vendo que isso aqui é um pivô LT de vértice simultâneo que é máxima do dia, tá? Máxima do dia ele libera isso, ó. É um pivô LT ainda mais, tá vendo? Joga pra cá. Então esse é o pior pivô que existe, ó. Deixa eu só, ó. O pior que existe, por quê? O bom é assim, ó. Assim que é bom, que daí ele já exaure, daí ele sobe. Aqui não, aqui ele tá jogando para baixo. Isso é um pivô LT aqui, ó, claríssimo, tá? Bom, além disso, houve ajustes, vamos ver se há ajustes, né, do seu trade aqui, pontos ajustes. Assim, ó, pontos ajustes que poderiam ser feitos, né? Houve um fechamento, vamos analisar fechamentos e confirmações, tá? Houve o fechamento. Aqui, esse rapaz aqui, o minuto 9, ele engolfa tudo isso aqui, ó, tá? Tudo fica chuchu. Ele toma o fechamento para ele. E aí a confirmação acontece no minuto 12, tá bom? Então também tem essa. Esse erro aí também. Esse erro aqui também não pode acontecer, porque daí esse erro... Aqui no caso tu entraria do mesmo jeito, mas esse erro poderia te colocar dentro de um trade que você não entraria se tivesse bem olhado, tá? Tem que ter essa atenção. Acontece, isso acontece. Tá? 7843
high, né, e close 7843, aí aqui pode fechar aqui, tá certo, aqui seria uma entrada. Estaria, ó, a 1.9 pips daquela LT, tá ruim, tá? Uma entrada ruim. Além disso, nesse fractal aqui eu ainda teria essa LT aqui, ó, para ser vencida, tá vendo? O pivô que você entrou fractal, ele seria pequeno, aí ele seria pequeno. Aqui tu tá contando com aquele pivô maior, tudo bem, tá certo. Sim. Mas aqui, ó, jogaria para uma possibilidade de uma LT aqui, tá vendo? Ó, para um pivô que poderia ter subido para cair. Muita resistência, tá bom? Bom, dito isso, o trade aqui que poderia ser uma possibilidade de trade seria aqui, ó, fechou um, aqui manteve o fechamento, fechou dois, porque aqui é tudo chuchu, tá? Não tem movimento, fecha dois, faz ajuste para a cabeça do pivô 0,4, confere, fecha um, aqui 0,4, fecha aqui, tem a linha do fundo 0,7, e aí tem a retração, já não vale mais a pena tá comprando esse risco, você aguarda o final dessa retração para vender. Você poderia, inclusive, ter colocado uma venda aqui em algum lugar. Aqui, ó, tem um fim de festazinho, não é bem um fim de festa, porque por causa desse vértice, tá? Mas você poderia, por algum motivo, estar procurando uma venda aqui. Por que eu não coloquei do meu gráfico uma venda aqui? Por causa dessa LT. Para eu vender, eu tenho que ser abaixo dessa LT, estaria vendendo aqui, ó, abaixo, daí teria o fundo fechado, o cara não vende, fica de fora. Mas aqui eu consigo vender, pelo mesmo motivo, que eu procuraria uma venda aqui. Ó, ele volta lá, faz essa LT, consigo vender aqui. Está longe dessa LTzinha fractal, mas está abaixo. Essa aqui não existe mais, mas está abaixo dessa aqui que é a principal. Então, tá, mas espera um pouquinho, deixa eu ver essa venda aí, tu venderia o que? O pivô LT ali? Aí. O LT reverso, ó. Isso eu já ensinei para vocês. É um pivô de baixa em uma LT de alta. Geralmente o pivô LT é o quê? Um pivô de baixa, desculpa. Pivô de baixa com a LT contrária, de alta. Isso, é um pivô de baixa com uma LT de baixa. Aqui, ó, a LT de baixa tá aqui, ó. E o vértice tá aqui. Eu tenho um pivô aqui. Essa é LT de alta, LT de alta, LT de baixa. Aí eu tenho, na LT de baixa eu tenho um pivô nela, que seria isso aqui. Deixa eu delimitar para você ver. Ó. Ó, a LT vem lá de cima, tá? Eu tô usando uma LT e tô querendo vender aqui como resistência. O pivô vem, deixa eu fazer um caso mais plástico para você ver. Tem uma LT e faz assim, ó. Entendeu? Resistência, resistência, resistência. O meu pivô é formado aqui, ó. Isso é uma LT de baixa e um pivô de baixa. É o que a gente chama de um pivô. A gente não tem nome para esse pivô, já debatemos ele. E um pivô normal, que é o que é mais fácil de ver, é isso aqui, ó. É uma LT de alta e um pivô de baixa, tá bom? Mas os dois estão no mesmo princípio, resistência, tá vendendo em resistência. Aqui não é uma resistência, estou vendendo em resistência, tá vendo? No caso ali nós temos os dois exemplos. Nós temos os dois exemplos. Esse aqui, o pivô está sendo formado aqui, ó. Tá vendo? E esse aqui, que é um fractal. Né? O pivô normal é esse aqui. Ó, deixa eu dar um zoom menos para te mostrar o fractal. Ó. Pivô, perna A, perna B, pivô, pivô. LT. Do nosso pivô LT, vou tirar o gráfico. Tcharam! Olha ali, ó. Viu? É um pivô, né? Ó, isso é um Azão. Aí um B. Eu tô vendendo aqui, ó. Num Czinho de Czão. Sim. Usando essa LT principal como resistência. E outras coisas ali também que podem ser usadas para vender, tá? A expansão aqui desse ciclo que foi alcançada, nem que seja um visual, tá? Aqui eu consigo tirar uma perna aqui, ó.
Visual vai dar bem aqui. Eu não vou deixar ele ali porque eu estou deixando o meu gráfico mais limpo, mas aqui eu tenho uma expansão. Aí eu tenho um desenho, é também uma figura de desenho, né? Com característica de desenho, né? A falha, ela tá aqui embaixo, tá? A falha tá aqui embaixo. Eu tô mais próximo, vou delimitar a falha, tá? Eu tô mais próximo, ó. Olha só, a falha tá aqui, correto? De caminhar a falha, de reverter a falha. Isso, é mais fácil eu caminhar a falha para baixo, inclusive a expansão desse pivô aqui, olha onde é que joga, para caminhar a falha, ó. Né? Estou mais próximo daqui de caminhar a falha para baixo do que eu voltar até aqui em cima, tá vendo? Sendo olha o tanto de resistência que eu vou ter, né? Cara, vai ter a resistência do 62, vai ter SLT para romper, vai ter aqui a cabeça do pivô que se subir, né? E ainda minutagem, né? Minutagem. O ponto que eu estou vendendo é 44. Em poucos minutos vai fechar o box. Fechando o box, se sobe contra mim, melhora a minha posição, porque termina o box com o G-box em uma zona de venda. Aí eu só mantenho. Vamos supor que se cair eu estou ganhando dinheiro, correto? Correto. Eu estou vendido. Então pronto, não tem problema cair. Pode cair. Ah, mas caiu, me deu zona de compra, tudo bem. É zona de compra, mas está em resistência. Se cair vai fazer mais resistência, estou ganhando dinheiro, posso me proteger. Beleza. Mas se subir eu estou perdendo dinheiro. Mas daí magicamente cria-se uma zona de venda. Opa, peraí. Tem um seguro ali da zona de venda. Isso é minutagem, né? Isso aí foi bem avançado, né? É igual aconteceu aqui, ó, no ao vivo, ó, ao vivo. Ao vivo a gente tem sem falha, aí teve aqui a LT que foi rompida, foi essa aqui, ó, tá vendo? Uma LT importante fractal, segurou os preços, olha que louco, né? Segurou os preços nela na linha de tendência tosca, criou essa expansão. Vamos ver as expansões fractais, já que a gente começou com aulas de expansão fractal. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, não é? Esse é o movimento do PLT. Tudo bem, visual. Se não for essa aqui, ó, se for real, é essa aqui. Que dá na mesma. Se eu faço visual e depois eu faço um semi-short para essa, que você pode fazer um por cima, é essa. Tá? Eu tenho que parar um pouquinho, Diego, só um minutinho para atender o telefonema, já volto. Tá bom. Então, pessoal, é muito importante ler o gráfico da forma como o próprio gráfico está se comunicando, deixar ele falar com calma, olhar as resistências, os suportes. O gráfico comunica tudo, absolutamente tudo o que é preciso, tá? Vou dar um tempinho, vou tomar um chimarrão, o Getúlio já está voltando.
Estou de volta, Diego. Opa, perfeito. Vamos lá. Então olha ali no ao vivo, né? O que a gente tem no ao vivo? Olha. Alô? Opa, perfeito. Então, vamos lá. Desculpa, eu não podia deixar de atender esse telefone. Tudo bem, tranquilo. De volta no ao vivo. Estamos na Libra. Vamos lá. Estamos no ao vivo aqui na Libra. Gráfico mensal. Estamos aqui acima dessa linha de tendência histórica, né? Ela vem da máxima de 2007. Linha de tendência histórica, estamos acima. Preços nesse mês de junho estão, até o momento, 13 dias se comportando como suporte, essa linha de tendência. Posso continuar? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Semanal. Semanal também. Aquela LT, a mesma LT semanal. Preço se comportando aqui como suporte. Coloquei essa LT visual aqui por causa desse AB. Tá? E ela tá ali, tem um vérticezinho. Esse B de 2,500, A de 2,500, B de 2,500, tem um vérticezinho aqui. Vamos descer o tempo gráfico. Diário, suporte também. Temos essa linha de tendência. Preços aqui chegaram próximo do suporte. Tá a 2 horas de congestionar. Possibilidade de congibox. Congestionando por aqui, zona de compra. Com padrão 1, 2, 3 em perfeito aberto. Se tiver ciclo, lá nos fractais menores, zona de ponto de compra, trade alocado, bom sinal de alocação de compra, correto? Então, concorda comigo? E vou prosseguir aqui, tá? H4. H4 eu estou com topo em suporte, topo que aconteceu, que demorou horas e horas e horas para acontecer, né? E os preços já estão acima desse topo, passou abaixo da média móvel, voltou acima, também caracteriza suporte, né? As médias dentro do box estão dentro do box, olha as médias, né? Elas estão dentro, se fechar e sair por fora, sai por fora do box. M30, para a gente dar uma olhada, uma retração, também aqui já perigando de fechar um fundo, 2 minutos para fechar um fundo. M15 já tem suportes fractais formados, suporte do fundo, formado por uma possibilidade de onda A. Temos aqui essa linha de tendência tosca que ela vai deixar de existir em poucas horas, 2, 3 horas ela deixa de existir, que é uma característica de intraday. Vamos avançar. M5, já temos um ABC, uma linha de tendência extraída aqui para cima, também interessante. E M1, tivemos aqui um ABC LT, uma expansão que joga aqui para cima, que é a região da falha, né? A falha aqui, que é um ataque nessa tendência de baixa. E estamos em Congibox M1. Congibox M1, zona de venda. Contudo, ponto para a saída do Congibox é aqui. Então você vai evitar colocar qualquer venda aqui nessa região muito próxima. Só que a falha é uma ferramenta que só precisa de qualquer negociação acima, não precisa de fechamento acima. Então qualquer pavilamento aqui para cima já é um ataque nessa tendência. Quantos pips nós estamos desse possível ataque? Estamos a 6 pips do possível ataque, então está muito tranquilo de fazer esse ataque. Tem um amigo meu que está ganhando dinheiro em aposta esportiva e ele está ganhando dinheiro no ping-pong, no tênis de mesa. Ele criou uma estratégia e ele me mostrou a conta lá dele, tem alguns milhares, tem uns 15 mil reais já lá.
E ele criou uma estratégia do seguinte: cada set de ping-pong vai até 11. Ele aposta somente no jogador quando já está em 7, 8 pontos, aí ele bota lá. É lógico que a aposta paga menos, mas ele ganha 70, 80 reais por aposta de 7 ali. Ou seja, ele está ganhando, a probabilidade é maior do atleta que está com 8-3, 8-4, 8-5 de ganhar, do que o atleta que está com 5 ou com 4 de ganhar aquele 7. É a mesma coisa, a probabilidade de fazer essa nova máxima é enorme. É isso aí. Pode acontecer que venha, faça uma nova mínima? Pode ser, mas é muito maior que venha, só faça uma nova máxima. Então, nós temos a expansão, temos aqui a CLT servindo de suporte. Temos aqui a CLT servindo de suporte. E aqui uma possibilidade de saída de Conge Box. Caso saia desse Conge Box, faça um fundo, também aqui é fundo, né? Faça um fundo H1. Há uma possibilidade boa aí para pegar uma compra nesse pivogênito no início do dia de amanhã. Começando Diego, a favor. Diego, e ainda assim, está arriscado ali, vai lá no N1. Por favor, depois volta lá. Ela tá fazendo um pivô em cima da mínima do Conge Box anterior. Veja se não é. Eita. O box anterior é esse aqui, né? Não, o Conge Box anterior é esse aqui. Esse aqui. Sim, tá fazendo. É para ser uma resistência. Aí a resistência veio para cá, ó. Veio para né? cá. Então aqui, ó, foi feito no Conge Box anterior já. Tá bom? Foi aqui, ali embaixo. E aí, cara, fechando o dia, nós estamos em Conge Box, diário, zona de compra, ciclo, possibilidade de um pivogênito. Ideal seria que mantivesse. O ideal seria que fizesse um fundo e aí voltasse e te desse uma compra aqui com pivô 5-5, um novo Conge Box, sei lá. Não sei como que voltaria para o Conge Box sem desfechar o fundo, mas mantivesse o fundo fechado. Dá a gente olhar e ver como é que vai ser essas ferramentas. Porque aqui, se fechar o fundo, vai sair do Conge Box, né? Tu sai do Conge Box. Se fechar o fundo, sai do Conge Box. Mas se fizer simplesmente o pivôgênito e retrair em nova entrada, válida. Não? Mas foi o que eu falei. Pivôgênito, exatamente. Pivôgênito e retração. Tem que só cuidar que essa retração desse pivôgênito está muito grande, né? Então eu vou esperar novas referências. Espero novas referências, espero um congestionamento, é o que eu falei. É melhor esperar um congestionamento. Mas essa entrada aí possivelmente amanhã. É bom subir até um pouco mais, depois dar um Las Vegas de dia aqui, tá vendo? Enfim, vamos observar. Mas a nossa entrada aqui, essa última entrada, com essa saída aqui, estaria muito vaga também, tá? Muito boa. Uma saída bem aqui, ó, no fiofó da mosca, que seria uma saída muito boa aí do dia de hoje. 40 e poucos pips aí é mais do que suficiente. Enfim. Mas, feita aí a nossa análise do teu trade, que foi novamente essa compra aqui, né? Deslocado de local, de contexto. Eu acho que teve bastante coisa boa aí para você aprender. E você só conseguiu aprender porque você compartilhou aí a tua entrada. Além das análises que você fez com o pessoal, né? Que deve ter tido alguma outra coisa ali. Deve ter tido alguma outra ponderação de alguém, que tem mais coisa aí, né? Para você ver. Mas é isso. Na verdade, ali,
a ponderação é que quando eu comprei aqui, que eu devia ter prestado atenção, principalmente porque não tinha 5 ondas em 38 lá no 2015, desse riquinho aqui. Se eu tivesse feito o ajuste um pouquinho para baixo, eu teria pego essa subida. Aí a discussão foi a questão de sair aqui, né? Eu sair com uma conta aqui, pelo menos se estivesse na atriz, né? Pegaria aqui essa subida aqui. Essa subida aqui, tu diz? Esse riquinho não acionava stop e conseguia sair aqui. Isso, mas daí teria que sair lá em cima, né? Não, pode sair no 0 a 0, já seria lucro. Poderia ter saído nessa volta aqui desse pivô e falado, vendido ou não, ou ter só liquidado, entendeu? Tem várias possibilidades aí. Mas se você ajustasse realmente, aí faltou esse erro aí também de ajuste de stop. Ajustando esse riquinho, você conseguiria, mesmo errando a entrada, você ainda conseguiria sair o que meu professor chamava de saída honrosa. Eu fiz uma cagada, mas saí bem, sacou? Limpei a merda, assim, dizendo, né? E aí dá descarga e vida que segue, aprende. Porque daí tu aprende, né? Cada trade é um aprendizado, pode ser um aprendizado. Cada trade, em aspectos comportamentais, se a técnica for objetiva, não interessa qual é a técnica, se ela for objetiva, né, daí ela consegue te dar ancoragem comportamental. Se ela for subjetiva, ela estraga a tua mente, porque tu nunca sabe de fato se o que você fez estava certo ou se estava errado, como é que você vai melhorar, como que você vai fazer da próxima vez melhor. Aqui hoje você saiu com aparatos técnicos e comportamentais para você ter uma melhor resposta quando o gráfico te der uma pergunta semelhante. E esse trade, cada trade ele te dá ele pode te dar dinheiro e aprendizado técnico comportamental, mas se você não fizer o trabalho bem feito, que é você fazer isso esse trabalho de hoje aqui com essa análise, essa autópsia, o trade pode retirar estruturas cognitivas comportamentais importantes e te deixando cada vez mais tonto no gráfico, né? Não saber exatamente por que seguraria ou por que não entraria. Então no nosso EPS, entrada, permanência e saída, a tua entrada foi realmente ruim, tem que daí buscar gatilhos emocionais que levaram para você enxergar essa entrada ruim, porque alguns aspectos, a linha de tendência ali que eu te dei a informação, eu sei que essa aí é definitiva, sim. Né? Mas tem também aspectos comportamentais ali que você talvez tivesse falado assim, vou pegar esse trade, então dá uma mapeada para você ver quais foram os mínimos gatilhos emocionais que te fizeram comprar em cima aqui, de uma linha de tendência, sendo que linha de tendência assim a gente não compra. É a mesma coisa que querer vender aqui, no ao vivo, tá vendo ao vivo? Olha onde é que tá. Olhando só a linha de tendência, se você me falar vendi aqui, tá errado. Não tem como dar certo. Dentro da técnica, o preço está barato. Você está vendendo barato. Agora, se você falasse, em tratando de linha de tendência, vendesse aqui, aí era outra história, né? Isso só olhando linha de tendência, né? Não olhando a falha, não olhando mais nada. E aí, enfim, eu achei que foi muito produtivo essa autópsia. Foi excelente. A formação de ondas sobre nossa mentoria de ondas que você sugeriu olhar também te ajudaria, porque um pivô 5-3 com a sua perna A do B, né, da retração jogando para fora, é o pior pivô 5-3 para entrar. A gente já sabe disso, mapeou isso, né? Mesma coisa aqui, mesmo exemplo, pivô 5, vou contar aqui, 5, 1, 2, mesmo que visual, tá? 5, ou pior, poderia ser um pivô 1, né? 1, que é pior ainda. Mas, 1, 3, só que esse 3 joga para baixo, é o pior pivô, 5, 3, pivô 5, 3 bom. Esse caso aqui, 5, 3 bom. Esse aqui é o pior pivô também, 5, 3, tá vendo?
Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Só que a tua entrada de venda tá abortando 3 já. Uma linha de tendência tá abaixo aqui, não tá aqui acima, tá vendo? Seria a mesma coisa que eu vender aqui, ó, no 5,3 aqui, tá vendo? Sim. Então esse aqui ele já é bom porque ele estaria abortado. Abortado 3, é a mesma coisa que aqui, ó. Se eu vendesse aqui seria melhor ainda, né, do 5,3 para vender. Agora para comprar, aí imagina você comprar aqui, ó, que horrível que seria, né? Não, tá louco. Daí acabou de fazer o ABC perfeito. Exato. Bom, isso aí tu tá vendo, boa resposta. E aí, outro ponto, tá? Outro ponto importante para a gente mapear. Nosso topo, ele tá longo, tá aqui. Tá embaixo. Ele tem várias e várias horas dentre a sua distância do CR e a distância do quenogatilho. Por isso que antigamente, quando se traçava as linhas do topo, eu falava para deixar aqui para você saber onde é que era o quenogatilho e o CR e não apenas ajustar nos pavios, para você saber que era lá para trás, para você poder ter essa característica de topo falso. E faz sentido? Não faz? Você deixa aqui, você tem que buscar qual é o CR. Qual é o CR desse topo? Pô, pavilou aqui. Esse fundo aqui, característica que nós mapeamos naquele protocolo de topo falso. Total. Característica total de topo falso, concorda? Concordo, claro. Ó, nós fizemos um exemplo ontem. Fizemos ontem um exemplo. Levou horas e horas para fechar o topo. E ele aconteceu hoje. Com toda a sua completude, não dá para o cara chegar aqui e falar: estou vendido aqui, fechou um topo, vou segurar a favor desse topo. Tá errado. Não. Isso a gente mapeou ontem, fácil de ver esse topo falso. Foi para isso que a gente mapeou o topo falso. Para tipo assim, se você está vendido, às vezes deu um topo e você quer, às vezes, emocionalmente segurar no viés da tua posição, que é o viés da posição. Você quer segurar querendo mais dinheiro, só porque formou um topo. Formou um topo, agora eu vou deixar correr. Aí toma uma ré e perde o lucro que você tinha. No axioma do o lucro é igual ao picolé ao sol. No mercado financeiro, o lucro é igual ao picolé ao sol. Se você não chupar ele, ele derrete. Você mapeia como um topo falso e fala: olha, pode ser até que caia, mas é um topo falso. Tem característica de topo falso, eu vou sair fora. Sai fora na LT, na expansão. Pronto, sai fora. E o teu lucro está protegido. Não precisa proteger o lucro com proteção rasa de 50% do lucro. Sempre sair. É o que meu professor falava, né? A proteção de 50%. Vamos supor, você está aqui com. Você chegou a dar 50 pips. Você vai sair com 25. Por que não saiu com 50 logo? Com 48? Né? É melhor sair com 48. Só que o que o cara faz? O que a gente fazia? Eu também fazia isso. Eu saía nessa retração e uma proteção de lucro com 25. Daí ele falava assim: poxa, por que vocês saem sempre... Diegão, por que você sai sempre numa retração, numa volta dos preços? Por que tu não sai na ascensão? Por que tu não sai no aplauso? E aí eu levei muito tempo para entender que é isso de sair no aplauso? De sair na expansão? Como é que eu vou sair na expansão? Esses mesmos desafios lógicos que você tem, eu também tive. E ficar pensando o que é sair no aplauso, como é que eu faço para sair no aplauso? Eu sair no aplauso é sair de uma venda, é sair no suporte. Significativo. Um topo falso, bem mapeado, é um ponto de saída optimizado. Pegou essa aí? Pegou esse código? Porque se o topo é falso e ele se consolidar como sendo falso, o que vai acontecer com os preços? Subir. Então, se eu mapear um topo falso, é um ponto de saída optimizado de uma venda. E se eu mapear um fundo falso, é um ponto de saída optimizado de uma compra. Assim como o MDA, assim como a mudança de o Las Vegas, aqui, ó, é para falhar o Las Vegas em algum ponto. Eu já estou no final da tendência, entendeu? Então, em algum ponto, eu tenho que falhar essa tendência. Mas tem que falhar, senão ela seria eterna. Sim, e é o meu ponto daquela discussão que está rolando ali no análise técnica com o Railon, que inclusive puxei a orelha dele, mas aí ele botou lá uma escrita, deve estar bom lá. Não li ainda. Eu não li ainda. Vou ler com calma. Mas tá. Que um dos pontos que ele tinha falado era que estava com tendência de alta, por isso que ele queria. Estava com dúvida sobre
E por isso que ele não vendeu no CHF com a tendência de alta. Cara, mas aí então nunca vai ter venda, nunca. Você vai ter que vender só quando tiver tendência de baixo, vai vender caro, sempre vai vender barato, vai sempre vender lá embaixo, né? Nunca vai comprar um imóvel na planta, sacou? Vai sempre comprar o imóvel quando já tiver valorizado muito. Aí vai ganhar pouquinho. Vai ganhar a inflação, a valorização da inflação só. Então, aqui é um ponto para falhar Las Vegas. Então, se você encontrar o final de uma tendência com as suas exaustões, suas falhas caminhadas, já maturadas, caminhadas, com a sua linha de tendência rompida, é um ponto de Las Vegas que vai falhar. Uai, é um Las Vegas falso. Eu posso falar como se fosse um Las Vegas falso, mesma linha do topo falso. E eu uso isso ao meu favor. Eu falo, poxa, o Las Vegas está de compra, eu vou vender aqui. Porque aqui é o lugar para ele mentir para mim, entendeu? Mas isso é avançadíssimo, né? É avançadíssimo isso. Mas é uma possibilidade. Não, mas eu entendo isso. Essa lógica de que o Las Vegas vai falhar uma hora, vai falhar, porque senão a tendência seria eterna. Isso. Porque eu estou comprando as ondas, né, numa tendência, vendendo as ondas numa tendência. Eu estou negociando as ondas daquela tendência ali. Como é que ele vai voltar o ciclo de alta para baixa, de baixa para alta? Ele tem que, um ciclo grande, ele tem que falhar em algum momento. E aí, mais pra frente, tu vai cair uma ficha, talvez daqui a 6 meses, 3 meses, uma semana, um ano, talvez, em algum ponto vai cair uma ficha tua, de que, tipo assim, ó, poxa, se o Las Vegas tem que falhar e eu mapear onde que vai ser o Las Vegas falso, é um ponto optimizado de liquidação, de entrada, de alocar trade. A mesma coisa do topo falso. Se eu consigo mapear o topo falso, que é uma tentativa do mercado me ludibriar, entendeu? Ele tentar me enganar de que ele vai para baixo, mas é um fim de festa. Tá entendendo? Eu consigo pegar ele na mentira. Imagina que tem alguém que está negociando contigo e você consegue ter acesso a uma informação privilegiada de que aquela pessoa está mentindo. E você consegue negociar melhor. Melhor, claro. Você consegue negociar melhor. E se essa pessoa não sabe que você sabe, melhor ainda. Melhor ainda. É o poker. A pessoa está blefando. E você, é um blefe, né? E você tem a informação que é um blefe. Você sabe as cartas que ele tem, ele está blefando. Você pode deixar... Você pode alavancar em cima daquele blefe. O que é alavancar? É acionar posição no poker. Ele vai no truco, no poker. A pessoa vai e fala assim, ó, truco. Daí tu já vai meio para 6, aí outro 9, 12. Tu já sobe em cima dele. Né? Tu sabe. Tu não precisa deixar que ele saiba que você sabe. Mas você pode ir no blefe dele e capitalizar em cima do blefe dele. Então, aqui o topo falso, o Las Vegas falso é um blefe do mercado. E se você mapear isso, como a gente mapeou, como hoje no ao vivo está bem mapeado aqui, ontem a gente mapeou isso, na aula de ontem, e hoje aconteceu, é bem fácil de você capitalizar. E capitalizar não quer dizer alocar a posição, mas pode ser findar a posição. Né? Pode ser findar uma negociação. Olha, eu vou findar essa negociação, tchau, eu descobri que tal pessoa ela estava querendo me passar a perna. Ela não precisa saber que eu sabia, mas eu findo essa posição com ela, eu saio no lucro, que ia ser um prejuízo que eu ia tomar, mas eu saio no lucro, entendeu? O mercado financeiro, em sua essência, é a mesma coisa que negociar com pessoas, só que no mundo moderno. O dia que você entender isso, você vai falar assim, meu, mas como é fácil operar, porque você é uma pessoa que sabe negociar. É só você parar de separar essas coisas e olhar o mercado como quem ele de fato é, a contraparte. É isso aí, meu cara, excelente tudo isso. Agora eu vou dar uma estudada nisso aí. Mas eu já vi, eu tenho em mente aquilo que o Ricardo falou numa discussão técnica que nós tivemos aí no estudo. E o Charles falou outra coisa hoje, que a gente quer às vezes usar um protocolo para não analisar todas as ferramentas, e a gente tem que analisar tudo, cara. Toda ferramenta conta, sabe, qualquer LT que está ali, ela tem o seu valor, ela tem a sua informação, cara. Isso é uma coisa que agora que está fazendo bastante sentido.
vai ficar Olha aí só. para a pessoa que estiver ouvindo. Olha só, Isso é Getúlio. muito importante. O jiu-jitsu é um xadrez humano. É que você não entende muito de jiu-jitsu da forma como eu entendo, que sou especialista. Mas eu vou tentar deixar isso mais simples. Vamos supor que eu tenho várias ferramentas do jiu-jitsu para finalizar a pessoa, lutar contra a pessoa. Um armlock, que é uma chave de braço, uma chave de pé, um estrangulamento. E eu tô lutando com o cara, imagina eu lutar com um cara e eu me dispor a, contra o meu oponente, finalizar ele só no armlock. Aí ele tá lá dando sopa no estrangulamento e eu não pego, eu vou buscar o armlock. Não vai ser muito mais difícil? Não. Eu vou conseguir fazer isso se eu for muito melhor em comparação ao meu oponente. Agora, se o meu oponente for muito bom, cara, vai ser muito difícil eu vencer, porque quando eu ataco o pescoço, ele, para proteger o pescoço, ele me expõe o braço. E quando eu exponho o braço, para proteger o braço, ele expõe o pescoço. Então eu migro de ferramenta. E às vezes, para ele se proteger de um ataque, ele perde a postura. Daí eu consigo movimentar ele, raspar ele, que é inverter a posição. Se eu estou por baixo, eu ir para cima. Ou então mudar de posição, de contexto. Então, se eu quiser treinar alguma coisa, eu posso tentar finalizar alguém usando um aparato reduzido de ferramentas, mas é muito mais difícil. Mais difícil. Agora, o melhor em se tratando de mercado financeiro, onde o meu objetivo não é treinar, o meu objetivo é obter dinheiro, o melhor é usar tudo que eu tenho à minha disposição, que já esteja pronto para ser usado. Né? Não adianta ter um entendimento que não está pronto na tua cabeça. O aprendizado, ele não é transferido, ele é construído, no gráfico principalmente. Não há transferência de aprendizado, porque há transferência só do conhecimento, mas a transferência da experiência é impossível. Então você precisa construir o aprendizado através de colocar o conhecimento no fogo da experiência. Aí você vai testar, você não vai confiar, você vai conferir. Você vai checar, você vai verificar. Verificando se isso faz sentido, você entende a lógica, você se conecta com a realidade e você obtém o lucro. E é isso. Bom, tem mais alguma coisa que eu possa te ajudar? Não. Foi excelente, só registrar aí para a história que essa semana foi excelente. A mentoria está sendo nota 10. Estou gostando bastante também, está ampliando bastante minha mente também. Estou fazendo minhas anotações, escrevendo o livro. Tu vai ter uma participação. Vou agora deixar um pouco da humildade de lado nesse best-seller, dessa obra-prima do mercado financeiro que vai ser criada. Se for criada, saiba que você vai ter o pezinho lá por estar me ajudando nessa construção aqui histórica. Estamos juntos. Vamos lá. Colher pips. Colher os pips, exato. Diego, até segunda então. Segunda continuamos. Segunda continuamos. Grande abraço, Getúlio. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau.